meus amigos e minhas amigas. Eu sou Lélio Nascimento, palestrante e coach em autoestima e simplicidade. Mais uma vez aqui estamos para darmos prosseguimento ao nosso projeto da publicação da nossa palestra sobre saúde mental através da autoestima. E hoje nós estamos então vindo do episódio anterior, que era a questão da felicidade, né? Onde nós então buscamos compreender um pouco mais a necessidade, né, da gente ser feliz, já que aqui viemos com esse propósito, né? Então, diante dessa felicidade, por que nós precisamos então da autoestima para ser feliz? Observe que existe uma relação, né? Como é que eu vou ser feliz se eu não gosto de mim o suficiente? Então eu preciso gostar de mim o suficiente para que eu possa ser feliz. Uma coisa está ligada à outra. Então vejam bem como que realmente nós podemos, através do caminho da felicidade, trilhar também, e aí, concomitantemente, nós vamos buscar reforçar a nossa autoestima. Então, por que nós precisamos, então, da autoestima? Ela é fundamental dentro do nosso processo da felicidade. Então, por exemplo, a autoestima, ela nos fortalece, ela nos dá energia e ela nos motiva. Ela nos inspira a obter, sentir prazer e satisfação diante das nossas realizações. E aí eu gostaria que vocês realmente frisassem bem uma palavrinha que eu vou citar aqui agora. É a autorrealização. Vejam bem, esta palavra ela é determinante para o nosso processo da felicidade, já que ambas, felicidade e autorrealização, andam lado a lado. E aí, vocês já pararam para poder pensar no processo de autorrealização? Lá atrás, nós tivemos a oportunidade de conhecer uma pirâmide das necessidades que foi elaborada pelo psicólogo americano Abraham Maslow. Esse querido Maslow trouxe para nós que nós, seres humanos, temos a seguinte necessidade. À medida em que nós vamos buscando satisfação das nossas necessidades básicas, então a gente começa lá com as necessidades fisiológicas, depois a gente passa para as necessidades sociais, depois a gente caminha um pouco mais nas necessidades de segurança. Aí, logo em seguida, nós vamos então encontrar, dentro da pirâmide dele, a autoestima. Olha para você ver como é que é interessante. E no ápice dessa pirâmide, nós temos a autorrealização. E é interessante observar que, segundo ele, naquela oportunidade, nos estudos que ele realizou, poucos são aqueles que conseguem atingir o ápice dessa pirâmide, que é a autorrealização. De certa forma, eu até concordo com ele, porque realmente, vejam bem, como nós precisamos primeiro buscar a nossa autoestima, e nós já vimos que, infelizmente, às vezes, muitos têm dificuldade aí em estar gostando de si mesmo o suficiente, há de se entender que realmente, para nós atingirmos a autorrealização, não é um processo realmente muito fácil. Apesar de que, no meu entendimento, é um processo natural a que todos nós estamos realmente empenhados em buscar, em atingir. Então, esse objetivo que nós temos da autorrealização, ele é um processo natural. É isso que eu quero que vocês entendam. Ele requer, é claro, diante das dificuldades naturais que a vida nos apresenta, realmente passos importantes que nós precisamos dar. Um deles, que é o que antecede, é a questão da autoestima. Então,
Quanto mais eu gostar de mim, quanto mais eu procurar realmente gostar cada vez mais de mim, eu estou caminhando em direção à minha autorrealização. Vocês já pararam para poder pensar e definir o que vem a ser a autorrealização? Eu acredito que às vezes, talvez a grande maioria não tenha pensado ainda um pouco a respeito disso. Mas eu consegui uma definição bem simples do que significa a autorrealização. É sair daqui melhor do que quando a gente chegou. Então observe bem como que isso é próprio e como que isso é válido. Por exemplo, agora vocês que estão aqui nos assistindo, eu acredito que durante esse período que nós estamos aqui compartilhando essas experiências, eu tenho certeza que nós podemos melhorar um pouco mais e sair daqui, ou melhor, diante e depois desse vídeo, um pouco melhor do que quando a gente realmente se propôs a ouvi-lo, propor a assisti-lo. E isso vale para tudo na nossa vida. A todo momento e a todo instante, nós temos a oportunidade de se tornar um ser humano melhor. E que não falta são as oportunidades de crescimento, né? Como nós já nos referimos lá atrás, né? Que na verdade nós não temos problemas, nós temos oportunidades de crescimento. E são essas oportunidades de crescimento que vão nos catapultar, que vão realmente fazer com que nós alcancemos esse degrau maior, esse ápice da pirâmide do que o Maslow trouxe para nós, que é a autorrealização. E é um processo que realmente, diga-se de passagem, já está em curso e que, infelizmente, às vezes a grande maioria não se dá conta dele. Observe bem como que começa esse processo. Lá atrás, quando nós então saímos da barriga da mamãe, né, onde nós estamos nascendo para esse mundo, e aí vem o médico então para poder realmente dar aquele tapinha tradicional, né, para a gente poder realmente encher os nossos pulmões de ar e soltar então aquele choro, né, para que realmente a gente dê início ao processo de autorrealização. Ali começou o processo de autorrealização de cada um de nós. Eu tenho certeza que vocês não se lembram, mas vocês têm fotos, que vocês têm algumas lembranças, vamos dizer assim, né, de relatos que os pais, que os parentes, com certeza, trouxeram para poder refrescar a nossa memória ao longo desse processo de crescimento que nós empenhamos e estamos ainda dentro dele, né? Então, vejam como é que esse processo da autorrealização, ele faz parte do processo natural da vida. Ele não tem nenhuma diferença entre aquele crescer como ser humano e se realizar. São duas coisas em conjunto. Assim como a nossa felicidade. Quando eu realmente reforço a minha autoestima, quando eu reforço a minha felicidade, eu estou buscando, sem dúvida alguma, o caminho da autorrealização. E é esse o caminho que nós precisamos trilhar. É esse o caminho que nós temos que buscar. E que nós precisamos realmente refletir sobre ele. É uma busca incessante. É uma busca constante. Ela não vai se interromper, mesmo porque é algo que nos move. Então, por que não atingir esse ápice da pirâmide de Maslow lá, que é nada mais, nada menos do que a autorrealização? Venha comigo, então, para que nós possamos realmente entender um pouco mais a respeito desse processo e para que nós realmente busquemos, sem dúvida alguma, com todo o nosso amor, com toda a nossa dedicação, a nossa autorrealização.
Venham comigo. Até breve e um pouco mais estaremos de volta.